dialogando sobre a era messiânica. Quando nós estudamos a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, quando estudamos todos os profetas, fica bem evidente e fica bem claro para nós que quando nós entramos no tema Mashiach, no tema Messias, evidente, nós temos muitas bases bíblicas para falarmos sobre esse personagem tão esperado pelo povo de Israel. Nós temos características, nós temos sinais da era messiânica e do próprio Mashiach em si. Como, por exemplo, o Mashiach, ele vai ser aquele que vai trazer a Torá de modo universal, ele vai trazer o povo judeu para a terra de Israel, ele vai reconstruir o terceiro templo para sempre. E é evidente, nós temos muitas, mas muitas características sobre a era messiânica e sobre o próprio Mashiach, o descendente direto do rei Davi, filho de um pai e filho de uma mãe. E quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que uma das características da era messiânica é que na era messiânica o serviço a Deus será de modo universal e único. Por exemplo, um dos papéis do Mashiach, quando ele vier, é levar todos os habitantes do mundo a prestarem seus serviços a Deus. E é evidente que essa era ainda não chegou, porque quando chegar o Mashiach, isso de fato vai acontecer. Agora, olha que algo curioso, olha que interessante isso daqui. Eu não sei se você já parou para pensar, mas na era messiânica, próximo da era messiânica, vai acontecer um sinal. Por exemplo, todos os países, homens de várias nações, vão procurar os judeus. É isso mesmo. Está escrito em Zacarias capítulo 8, versículo 23, que naquele dia 10 homens de cada país, de cada nação, sim, pegarão na orla de um judeu e lhes dirão: iremos convosco, pois sabemos que Deus, ele é convosco. Para e reflita bem. Quem vai procurar quem próximo da era messiânica e na era messiânica? Evidente, as nações vão reconhecer que os judeus sempre estiveram corretos em toda a história, porque diz a profecia de Zacarias 8:23, pode ler esse texto, nos últimos dias, naqueles dias, os países vão reconhecer que o Deus de Jacó é o único digno de ser adorado. Isso está registrado em Zacarias 8:23. Então, uma das características da era messiânica é que na era messiânica o serviço será padronizado e direcionado para Hashem, o único Deus. Está escrito em Sofonias 3:9, porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome de Hashem, para que o sirvam com o mesmo pensamento, com o mesmo consenso. Sofonias, capítulo 3, versículo de número 9. E aí vem os profetas, Zacarias já abraça Isaías, já abraça Sofonias, e Zacarias diz no capítulo 14, verso 9, e Hashem será rei sobre toda a terra. Naquele dia o Eterno será um e o seu nome um. Baruch Hashem por isso. E acontece mais detalhado esse serviço com o profeta Isaías. A impressão que dá é que Jeremias, Sofonias, Zacarias e Isaías estão se unindo e apontando e falando: Hashem vai ser o único a ser adorado. Nós lemos essa informação em todos os profetas. Isaías 2:2. E acontecerá nos últimos dias, que se firmará no monte da casa do Eterno, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Eterno, à casa do Deus de Jacove,
para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei, a Torá, e de Jerusalém a palavra do Eterno. Repare bem que na era messiânica, uma das características é que todos os povos vão servir o Deus Israel. Em toda a história, você nunca viu um judeu adorar um homem. Você nunca viu um judeu adorar outro Deus, a não ser um Deus, o Deus de Israel. É bem verdade, durante a história, eles erraram praticando idolatria, mas a Torá, a orientação final para eles e para todos os povos é que todos adorem somente um único Deus. Então, aguardemos a era messiânica, porque na era messiânica, como diz o profeta Zacarias 8:23, bora agrudar nas vestes de um judeu, Baruch Hashem, e aguardamos esse momento, praticando as 7 leis Ben Noah, para apressar esse momento tão precioso. Que o Eterno te abençoe e viva a Torá.